Marcos capítulo 4, versículo 34. Marcos capítulo 4, versículo 34. Marcos capítulo 4, versículo 34, que diz o seguinte: E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava num barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo como sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não sei de que dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E ele disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria que você falasse junto comigo: exaustão. Mais alto: exaustão. Feche seus olhos, curve vossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Deus, nós somos gratos por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Mas Deus, aqui nós estamos diante da palavra e te pedindo, Deus, que o Senhor venha cada vez mais, Deus, falando, Deus, somente aquilo que eles precisam ouvir e não o que eles querem, Pai. Nós estamos diante de Ti, Deus, preparado para ouvir a Tua palavra e principalmente, Deus, coração disposto a mudar diante de Ti, Pai. Então, Deus, mais uma vez, me usa como canal de bênção, Pai, não apenas, Deus, para falar, Deus, sobre a Tua palavra, mas que seja exortar, ensinar ou até mesmo, Deus, dar algum tipo de aconselhamento. Pai, nosso coração está preparado para ouvir a Tua palavra. É assim que nós te oramos, te agradecemos. Todos dizem amém. Aplaudam o Senhor Jesus. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Na questão da palavra, eu mandei vocês falar exaustão, porque essa foi a semana toda que eu vinha na mente com essa palavra em questão de exaustão. Exaustão. Talvez vocês não percebam o tamanho peso que tem essa palavra chamado de exaustão, ou seja, uma pessoa exausta, ou uma pessoa cansada, esgotada. Deixa eu falar um negócio para você. Quando a gente estuda na questão de língua portuguesa, a gente percebe que toda palavra teve um sentido, ou então toda palavra ela derivou de outra coisa. Deixa eu falar um negócio, deixa eu simplificar para você. Na questão, principalmente da formação em questão da palavra. Um exemplo, sabe uma palavra que nós falamos muito? É que Deus vai fazer uma visitação diante da sua casa. Essa palavra visitação não era para existir, porque já existe visitar. Deus vai fazer uma visita na sua casa. Porém, visitação dá um sentido de visitar e ação. É sentido que Deus ele está visitando, mas está visitando com alguma operação diante da palavra. É que Deus está visitando sua casa, mas que Ele está visitando, trazendo cura, trazendo renovação. Tem todo esse sentido. Não é apenas uma visita, é a visita. Então visita não cabe para esse contexto, é visitação que cabe para esse contexto. Porque Deus ele não vai apenas passar ou entrar ou ficar. Não, Deus ele vai entrar, vai moldar, vai tirar todas as coisas que estão no lugar, vai organizar e vai sair. É uma visitação. Mas, como eu falei para vocês, é formação de palavra. Porque visitação são duas, é visitar e ação, como eu falei para vocês. Todas as palavras têm esse sentido, é formação de palavras. Isso a gente aprende lá no ensino fundamental. E porque a gente começa a perceber,
quando é criança, a gente aprende apenas aquilo. Porém, quando nós crescemos, nós começamos a escutar outras palavras e automaticamente nós não procuramos em questão do sentido dessa palavra, mas nós falamos no nosso cotidiano. Então, essa palavra que eu usei como exemplo em questão de visitação é exatamente isso. E eu mandei vocês falar a palavra exaustão. Porém, provavelmente, se eu perguntar para vocês, vocês não vão procurar saber o sentido da palavra de exausto. Ou então, por que uma pessoa fica exausto? Porque a palavra exausto fica pregnado na mente. Porque nós falamos que hoje nós estamos exaustos. Ou então hoje nós estamos cansados quando a gente vai falar. Por que a gente usa essa palavra? Então, eu poderia falar para vocês que ela veio do hebraico, ela veio do aramaico, mas não. Essa palavra, principalmente, ela derivou do latim normal. Ou seja, porque nossa língua portuguesa, ela também derivou do latim vulgar. Então, a maioria das palavras que nós temos hoje no nosso português é derivação de outra palavra. Ou seja, tinha questão do latim e depois veio para o português. Vamos lá, está parecendo uma aula de português, mas deixa eu explicar para vocês. Na questão de uma pessoa exausta, se a gente fosse levar para o sentido em questão do latim, eu até anotei aqui para vocês, na questão de uma palavra exaustio, é duas palavras juntas, ex e austio. É como se você estivesse pegando um balde, trazendo aqui para vocês, é como se você estivesse pegando o balde cheio, enchendo o outro vazio, e aquele que estava cheio se tornou exausto. Acho que vocês não entenderam. É como se eu tivesse pego um balde cheio e fosse tentar ajudar o outro balde e fosse colocar a água que tem um, colocasse no outro, mas eu não medi que era para ficar um pouco para mim e um pouco para ele, e colocamos tudo. Ou seja, nós nos tornamos vazio. É uma pessoa que tentou tudo, é uma pessoa que está simplesmente vazia, é uma pessoa exausta, que não sabe mais o que fazer, não consegue andar e apenas se arrastar. É uma pessoa exausta porque ela tentou de tudo e não conseguiu nada. É uma pessoa exausta porque simplesmente ela tinha tudo e agora ela está com nada. Exausta. Se a gente fosse usar como exemplo em questão da Bíblia, a gente pode falar de Jó. Jó, enquanto homem reto, temente a Deus. Esse é o primeiro versículo do livro de Jó. Homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, um homem cheio. Porém, logo depois, Satanás toca em todos os seus bens, toca em tudo que ele tem, toca na sua saúde. E agora Jó, ele clama para o Senhor pedindo ajuda. Homem exausto, tinha tudo, porém foi tirando aos poucos e agora não tem nada. E ele depende apenas de Deus para se encher novamente. É um homem exausto, porque ele está se arrastando e agora ele sabe que precisa de Deus para simplesmente ficar cheio novamente. Homem exausto. Deixa eu dizer um negócio para vocês. O que a palavra de Provérbios diz o seguinte. Provérbios diz assim: não chegue à exaustão na tentativa de conquistar essa riqueza. Tem bom senso. Jesus, ele usou esse sentido na questão de correr atrás de alguma coisa, então correr atrás da riqueza, quando ele falou, porque vocês juntam tesouro na terra, onde a praça e a toda a terra consome. E por que vocês não juntam tesouros no céu, que é onde principalmente está preservado? É uma indagação que Jesus fez, fazendo analogia lá à questão de Provérbios. Porque Salomão, quando ele escreveu, disse assim: para que lutar para tanta riqueza, se ao menos se um ladrão levou tudo, lá se foi anos de vida. Existe uma história bem legal na questão de quando um homem ele começa a lutar pelos seus direitos, quando o homem começa a ter em questão das riquezas, ele guarda a riqueza toda para si e ele começa a falar: agora sim, agora eu vou principalmente gozar de tudo aquilo que eu fiz. Porém, quando é no outro dia, ele vai lá e morre. Adiantou de quê? Nada.
que adianta um homem lutar pelo mundo inteiro e perder a salvação? Então eu queria falar para vocês o ato de ficar exausto, ou então o porquê ficar exausto, e o que é que o Senhor ele pode falar para vocês enquanto vocês exaustos, vocês que não conseguem, ou então nós que não conseguimos fazer nada quando nós estamos exaustos. Porque aqui na palavra, aqui principalmente nesse versículo, tem uma coisa bem interessante que o próprio Marcos ele começa a detalhar. Primeiro, ele começa a falar que Jesus ele só fala palavras difíceis. Deixa eu falar um negócio para vocês. Parábola não é para qualquer pessoa que consegue entender. Parábola é para quem tem conhecimento, é para quem acredita, é para quem sabe, é para quem crê no espiritual. Parábola serve para isso, serve principalmente para você tirar algum ensinamento, alguma exortação, mas se você acreditar, porque senão nada serviu. Jesus fala apenas em parábola. Esse é um dos primeiros pontos que o próprio livro de Marcos ele vai começar a detalhar. Ele vai falar assim: Jesus falava apenas por parábola, e nada mais além disso. O segundo ponto é que ele fala que ao cair da tarde, Jesus pediu para ir ao outro lado. O sentido que nós temos em questão de cair da tarde, nós pensamos logo em descansar, nós pensamos logo em fazer a comida, digamos assim, nós pensamos logo em fazer a janta, nós pensamos logo em pensar o que é que a gente vai fazer no próximo dia, mas antes nós vamos descansar, dormir. Mas Jesus não, Jesus olha para os discípulos e começa a dizer: o sentido para vocês não é descansar, não é dormir, não é orar, é ir para o outro lado, ir comigo, porque vocês vão pregar em meio à tempestade, em meio a tudo isso, mas vocês vão para o outro lado e vocês vão comigo, porque nós temos que pregar a palavra. Exausto não é para você, porque você se enche em questão da palavra. Exausto é para quem fica parado. Exausto é para quem não consegue fazer nada. Exausto é para quem não acredita na palavra do Senhor. Deixa eu dizer um negócio para você. Sabe por que eu estou falando isso? Na questão de exausto para quem não acredita na palavra do Senhor. Não estou querendo descredibilizar em questão do seu estado físico. Eu estou falando de exausto espiritualmente. Sabe por quê? Nós só chegamos ao sentido de exausto, de ficar exausto, quando nós deixamos a nossa mente parada e principalmente nós não conseguimos focar em uma coisa. Sabe o que eu coloquei aqui, uma anotação? Eu coloquei assim: e como é que isso ocorre? Eu coloquei 4 pontos. Às vezes pode ocorrer, primeiramente, por frustrações de planos que nós temos. Por quê? Porque nós não conseguimos. Quando nós colocamos planos, nós esperamos principalmente que esses planos aconteçam. Nós colocamos expectativa. Quando não acontece, nós nos desesperamos. Nós ficamos exaustos diante dessa situação. Ou então o desespero de você não conseguir concluir algo. Ou então o medo de quando você vê que tudo está dando errado e você não consegue fazer nada. Ou então até mesmo o cansaço mental. Então deixa eu falar um negócio para você. Não sei se vocês já escutaram, mas existe uma frase que diz o seguinte: se sua mente está ruim, todo o seu corpo também vai ficar ruim. Será que você nunca se sentiu cansado porque simplesmente você não conseguiu dormir? Você está cansaço físico? Não, você está com cansaço mental. Será que você nunca percebeu que às vezes quando você não dorme à noite, às vezes quando você passa noites em claro, à tarde, quando chega à tarde, você não consegue fazer nada porque você está cansado, você está exausto, você deveria dormir, mas não conseguiu, você não correu, você não trabalhou, você não fez nada, mas você está exausto porque sua mente está exausta. Se colocar uma pessoa que trabalhou e descansou, e depois colocar outra pessoa que trabalhou e não descansou, o rendimento é pouco. Por isso que Jesus estava falando: barco
também era para se descansar. Sabe qual era o sentido que Jesus chamou os discípulos? Disse: olha, você pregou a palavra junto comigo, você apartou um montão de multidão, então vamos para o barco, porque se eu vou chegar ao outro lado, se eu estou no barco, eu consigo dormir, vocês também conseguem dormir, então descansem. O barco era para ser para descansar, era para ser sinônimo de descanso, mas os discípulos, eles não creram, principalmente no espiritual. Eles não descansaram, eles ficaram noite em claro. Sabe por quê? Ele não acreditou no poder de Jesus. Jesus estava no barco, não era para se desesperar, o barco não afundava, a ordem era: vamos para o outro lado. E quando é no próximo capítulo, eles chegam ao outro lado. Por isso que eu falo espiritual. O sentido do barco era para ser descanso. Jesus chegou para os discípulos e disse assim: vocês pregaram, vocês me ajudaram, então agora é momento de descansar. Mas os discípulos não entenderam. Não entenderam a palavra descanso. Não entendeu que o barco, o maior barco que tinha, porque se Marcos diz que ali era o barco que Jesus pegou e depois tinha outros barquinhos, então era porque o barco dele era grande. Se os barcos pequenos não afundou, e por que o grande iria afundar? E porque eles não creram diante dessa palavra. E por isso que Jesus olha para ele e fala assim: por que vocês não creram na minha palavra? Por acaso vocês ainda não creem em mim? E aí, por que você está cansado? Será que você não crê na palavra do Senhor? E aí, por que você está desesperado pelas coisas que estão faltando? Será que você não crê no Deus da providência? E aí, será que você não acredita no Deus que você serve? Será que você não acredita o suficiente para acreditar que Deus, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que liberta? Você canta todos os dias, você fala todos os dias, você declama todos os dias, mas suas atitudes é diferente. Por isso que quando o profeta olhou para todo mundo, disse assim: esse povo clama o Senhor pela boca, fala algo bonito, clama bonito, chora, eles olham para o pessoal, é digno de arrependimento, mas é apenas de boca para fora, porque o coração está distante. Não adianta de nada você estar na igreja cantando, pregando, não adianta de nada você chorar diante da igreja se o seu coração está distante do Senhor. Às vezes não é porque você está exausto por conta do seu corpo. Às vezes é você que colocou nessa exaustão. Às vezes é você que se colocou no lugar de pessoas exaustas. Por isso que o Senhor, Ele olhou para os discípulos e disse assim: está vendo essas pessoas que estão aqui na multidão? Elas sim estão exaustas, vocês estão cheios. Essas pessoas sim estão exaustas, porque elas precisam dar de um lado para o outro para saber qual é o sentido da vida. Vocês não, vocês já têm a direção, o caminho está do seu lado. Então vocês não, vocês estão cheios. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Conheça o Deus que você serve. Conheça no Deus que você serve. Sabe por quê? Deixa eu dizer um negócio para você. A ordem de Jesus foi: o barco vai para o outro lado. O barco chegou do outro lado. Os discípulos acreditando ou não, mas o barco chegou do outro lado. Então, principalmente você, se Deus lhe deu uma ordem para fazer alguma coisa, você querendo ou não, exausto ou não, a ordem vai ser cumprida. Deus, Ele pode levantar outra pessoa que acredita que está cheio, mesmo passando por dificuldade. Deus pode levantar outra pessoa que está na situação pior que você, mas ele está cheio espiritualmente e vai cumprir a obra. Sabe por quê? A obra de Jesus não para. Não é tempestade que para a obra. Não é tempestade, não é vento contrário que para a obra. Ninguém consegue parar. É cumprido. Não importa o jeito.
Talvez a direção era para ser por uma pessoa, mas se essa pessoa não conseguiu, Deus levanta outra pessoa. Eu não estou dizendo que Deus não vai deixar de cuidar de você. Ele cuida, mas se você não quiser, tudo bem, Ele respeita. E por isso que Ele levanta outra pessoa que queira, que faça, que mesmo exausto ainda consegue ser cheio espiritualmente. Então, deixa eu falar um negócio para você. Na questão de você ficar exausto, não é apenas os discípulos que ficaram. A gente pode ter bastante pessoas, ou então exemplos de bastante pessoas que também ficaram exaustos. Exausto corporalmente. Eu posso dar alguns exemplos para vocês em questão de Moisés. Imagine só, imagine uma pessoa a qual era para nascer num berço de pessoas pobres, mas ele nasceu num berço de pessoas ricas. Ele foi criado num berço de pessoas ricas e agora ele sai da sua casa, perdeu tudo, ficou sem nada, ficou perambulando, e depois o Senhor volta para ele e diz: eu quero que você volte para o lugar onde você foi rejeitado, e principalmente eu quero que você encare o faraó que está oprimindo o meu povo. E outra coisa, não foi por mérito de Moisés. Deus, ele deixa bem claro, ele fala: eu escutei o choro do meu povo. Não foi o choro de Moisés, não foi as orações de Moisés. Sabe por quê? Moisés conjectura, provavelmente Moisés ele indagou muito a Deus. Por que Deus me tirou daquele local? Porque Deus, olha a situação que eu estou. Eu tinha tudo e agora não tenho nada. Agora eu estou aqui. Antes pessoas trabalhavam para mim, mas agora é eu que tenho que trabalhar para outras pessoas. Então por que Deus? E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Foi: Moisés, eu quero que você se cale e fale apenas o que eu quero falar. Sabe por quê? Eu escutei o choro do meu povo, não foi o seu, foi o choro do meu povo. E talvez para você que fala em questão da história de Moisés, você não sinta o peso da história dele. Nós falamos das 7 pragas. 7 pragas que aconteceu no Egito para poder tirar o povo de Israel. Mas você já conseguiu imaginar a credibilidade de Moisés chegando para o pessoal e falando principalmente para o faraó, dizendo: faraó, liberta o meu povo. E o faraó dizendo: não vou libertar. E Deus manda a primeira praga. Sabe por que é exausto? É exausto para o profeta que está falando que tem que esperar as 7 pragas para poder o povo ser liberto. E é exausto também para quem está escutando, que faz anos que está sendo oprimido, e mesmo assim, quando levanta uma pessoa, tem que esperar 7 pragas para poder depois sair do Egito. É anos de espera, é tempo de espera. E uma das coisas de você ficar exausto é espera. Sabe por quê? Esperar cansa. Ou será que você nunca ficou cansado no meio da sua caminhada? Ou será que você nunca ficou cansado, principalmente quando você queria alguma coisa e não veio nada na hora que você pediu? Sabe por quê? Esperar cansa. E por isso que Deus fala, Deus ele começa a fazer você esperar, para que você entenda, principalmente, a ordem não é sua, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Ele faz a hora que Ele quiser. Tem o versículo lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: e Moisés replicou ainda a Deus, dizendo o seguinte: se tu for ter com o teu povo de Israel e lhe disser como é que foi dos nossos pais que me enviou, eles vão perguntar a mim, de que Deus é que eu estou falando? E o que é que eu lhes digo? E Deus respondeu: diz que foi o eu sou que lhe enviou. Diz assim: eu sou, foi quem me mandou. E sim, diz-lhe ainda mais: o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, mandou eu vir ter com vocês, porque
este é o meu nome eterno, através de todas as gerações. Então daí vem principalmente a resposta, ou então o sentido de falar na questão do próprio Moisés. Porque e agora? O que é que ele vai falar? Como ele vai falar? Ele não foi instruído para poder induzir ninguém a sair do Egito. Ele não nasceu para isso. Ele não teve ninguém que instruiu a ele. Talvez nós que estamos vendo enquanto narrador, a qual fala a história, é bem mais fácil a gente falar. Porque é difícil, porque é fácil. Porque nós não somos personagens, nós não estamos sofrendo a ação. Nós estamos falando da ação. É igual a vocês. A gente falar de uma situação de qualquer irmão que está aqui dentro da igreja é fácil. Por quê? Porque nós estamos falando, nós estamos vendo, nós estamos narrando. Mas é difícil quando a gente vive essa mesma situação, porque agora é nós que estamos sofrendo a ação. Mas Deus, Ele é tão bondoso, porque Ele entende todos os lados. Ele entende o lado de Moisés, que Moisés não foi instruído e está com medo. E também entende o lado do povo que está sendo oprimido e precisa ser liberto. Então daí, foi por isso que Moisés, em meio ao seu desespero, ele começou a falar: Senhor, por que é que você me aflige esse povo? Por que é que você me enviou? Então, pois, desde que Faraó disse que não iria libertar ninguém, ele maltratava esse povo, e vós fizeste a mim para poder levar esse povo para ser liberto. Lá em Êxodo capítulo 5, versículo 22. Então preste atenção. O cansaço mental faz você desistir da sua caminhada. O cansaço mental, ou então o cansaço espiritual, faz com que você não entenda que você tem um chamado de Deus. Por isso que, mais uma vez, a resposta de Deus para Moisés foi: apenas escute a minha palavra. Sabe qual foi a resposta? Traduzindo para vocês, foi: se você deixar de lado todas as coisas e escutar o que eu digo, esse povo será liberto. E daí eu volto para aquilo que Jesus colocou os discípulos para fazer. Os discípulos, ele não colocou o pessoal para poder ser disperso da palavra. Ele inseriu o pessoal na palavra. Então, gente, deixa eu falar um negócio para você. Se caso eu fosse falar para vocês, diante da Bíblia, que existem pessoas que nunca ficou exausto, eu estaria mentindo. Sabe por quê? Nós, enquanto pessoas, nós entendemos também o cansaço humano. Nós entendemos também a sua jornada de trabalho, aquilo que você acorda para fazer, a sua jornada do dia a dia até você chegar em casa. Todo mundo entende que você acorda cedo e vai trabalhar, depois tem que voltar rápido, comer e depois voltar para trabalhar e voltar apenas à noite. Mas sabe o que o reino espiritual ele não entende? É que em meio a essa jornada você não consiga ficar conectado com Deus. Em meio a esse momento você não consiga tirar um momento para Deus. Ei, o problema não está no seu cansaço, o problema não está no seu trabalho, o problema está em você não se concentrar no céu. O problema está você ocupar todas as coisas, ocupar todo o espaço, e nesse espaço você não tem espaço mais para Deus, porque você não sabe como fazer. Deixa eu falar um negócio para você. Imagina se, no caso Moisés, ele visse que estava dando errado e simplesmente deixasse para lá, fingir que nada aconteceu, porque é isso que ele poderia fazer. E é isso que cada um de nós iria fazer no lugar dele. Vamos ser sinceros. Na primeira praga, e depois se você voltasse, principalmente diante do faraó, e dissesse assim: liberta o meu povo, e ele dissesse não, o que é que você faria? Sendo bem sincero, certeza que nós simplesmente falaria: Senhor, não dá, e desistiria. Mas ele não.
Moisés, ele começou a falar: eu sei o que eu senti, eu sei o que foi que eu vi, eu sei o que foi que eu vi. A sarça estava lá, estava pegando fogo, mas não consumia. Eu sei a voz que saiu daquela sarça, eu sei a voz que me chamou, eu sei a voz que me escolheu, eu sei exatamente quem é o meu pai, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me chamou. Então é isso que me faz viver, é isso que faz viver o meu chamado. Eu não posso desistir. Então aqui eu começo a falar para vocês em questão do chamado. O que é que você tem feito com o seu chamado? O que é que você tem feito diante da presença do Senhor? Qual está sendo o seu oxigênio diante da presença do Senhor? Ei, deixa eu dizer um negócio para vocês. O problema não é ficar cansado. O problema é você deixar o céu de lado. O problema é você perder sua salvação. É você não entender o seu chamado. Nós podemos estar cansados, mas o Senhor, Ele nunca deixou de lado. Ele nunca falou que iria dar novas forças. Por isso que quando Jesus, Ele principalmente estava cansado, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 44, Lucas vai dizer o seguinte: e em grande agonia orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu acho que você nunca parou para analisar esse versículo. Sabe por quê? Suar sangue não é fácil. Suar sangue não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Suar sangue é quando você está em completo desespero. É como se sua alma e seu corpo tivessem uma briga muito grande e você não aguentasse no seu corpo e os seus vasos sanguíneos começam a se romper. Foi isso que aconteceu com Jesus. Era como se ele tivesse cansado mentalmente, como se ele tivesse cansado de todo mundo ter traído ele, cansado principalmente de ninguém acreditar naquilo que ele estava falando, mas principalmente espiritualmente ele estava falando: Deus, faz de mim, Pai, faça assim segundo a tua vontade, porque eu ainda acredito no meu chamado, mesmo com a minha carne fraca, mesmo estando exausto, mas o meu espírito está cheio. É briga de espírito e carne. Vamos falar mais em questão de cansaço mental? Vamos falar de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Quando Naamã, ele é acometido principalmente da lepra. Naamã, chefe, de toda a província, chefe de todo o povo, agora ele tem que mergulhar 7 vezes diante de um rio que ninguém ia, porque o rio era podre. Agora imagina uma pessoa de alta sociedade se submetendo a mergulhar naquele rio. Imagina o total desespero que ele estava em estar naquela situação e não conseguir fazer nada. Como é que ele estava? Mas ele foi. Sabe por quê? Porque ele viu que ele estando humanamente, ele não conseguia fazer mais nada. Ele estava morto, não conseguia fazer mais nada. Mas espiritualmente, ele ainda acreditava que ele poderia ser curado. E depois, principalmente do 7º mergulho, ele foi curado. Coloca aí, Elaine, Jeremias, capítulo 12, versículo 1. Jeremias, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, eu preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que é que o caminho dos ímpios eles prosperam? Por que é que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam as raízes, crescem
dão fruto, está perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conhece, tu me vê, tu prova o meu coração, sente em relação a ti, arranca-os como ovelha destinada ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos prospera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Porque é mesmo os seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que eles digam que são coisas boas. Deixa eu dizer um negócio para você. Em completa exaustão, em completo cansaço, Jeremias ele começou a indagar o Senhor, falando de tudo que ele estava vivendo. Ele começou a dizer: até quando, Senhor, eu vou profetizar para esse povo, mas esse povo não vai conseguir se converter? Até quando esse povo que não serve ao Senhor, que não está na tua casa, que não profetiza para o Senhor, até quando eles vão prosperar bem mais que eu que estou diante da tua casa? Até quando, Senhor, que isso tudo vai acontecer? Isso é uma injustiça comigo. E a resposta de Deus foi: se você está achando injusto que os ímpios prosperem, imagina eu, que estou vendo daqui de cima, que todos se voltaram contra mim. Se você não sente paz na terra que você está vivendo, como é que você vai sentir mais paz ainda? Aonde é que eu quero te colocar, Jeremias? Ei, sabe o que eu estou querendo falar para você? Ei, o seu momento de estar exausto, o seu momento de estar cansado, não serve de momento para você indagar ao Senhor. Sabe por quê? Quando você está cansado, aí sim que você deve procurar Ele. Quando Paulo ele começou a dizer: porque nós, quando nós estamos fracos, nós quando estamos exaustos, aí sim o Senhor lhe faz ser forte. Eu estou querendo falar hoje, em questão da palavra, para pessoas que estão cansadas, para pessoas que não suportam mais aquilo que está acontecendo no seu dia a dia, para pessoas que estão cansadas simplesmente e não conseguem orar para o Senhor. Pessoas cansadas mentalmente, pessoas cansadas porque acham que não tem mais nenhuma saída. Porém, o Senhor ele mesmo profetizou pela boca de Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31. Ele diz o seguinte: porque aos cansados, ou então aos exaustos, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor, esses recebem sempre novas forças. Voam altos como águia, correm e não perdem as forças, andam, mas não se cansam. Ei, é prosperidade espiritual, é novas forças, é novos caminhos. Ei, não é esse momento que você deve ficar. Sabe uma frase que me veio na mente e eu até anotei aqui? Em meio ao deserto, o vento contrário não modifica o caminho é esse. Então o vento contrário não consegue modificar o caminho é esse. Então você vai chegar do outro lado. Ventos contrários não modificam o caminho. Você pode estar cansado, você pode estar exausto, mas você pode receber novas forças diante da presença do Senhor. Talvez o seu cansaço é porque você esqueceu que é o céu que te dá novas forças. É o céu que chega para você. É o céu que te faz prevalecer. Ei, sabe o que Jesus disse para Marta e Maria? Disse: Marta, você está
tão exausta que não percebeu que eu estou aqui na tua casa. Você está tão exausta que não percebeu a resposta. Você está tão exausta, Marta, que você não percebeu que eu estou aqui, Marta. Por isso que esse espaço de Maria eu não posso tirar. É em meio aos momentos que você está exausto, é esse momento que você deve procurar o céu. É esse momento que você deve falar: Deus, olha, eu não consigo fazer mais nada. É em meio quando você está exausto que você tem que chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, agora sim eu reconheço. Eu sei o que é ser pó. Eu sei exatamente o que é ser moldado. Por isso que eu estou diante de Ti. Questionar não vai valer a pena. Questionar o porquê, Senhor, não vai valer a pena. É como se você, enquanto molde, tivesse questionando quem está lhe moldando. Você apenas é o projeto. O Criador está bem distante. Ele sabe exatamente o jeito correto de fazer. Então acredite, para tudo Ele tem um propósito. Eu uso a mesma palavra que Jesus disse no meio da ceia. Vocês não podem estar entendendo o processo agora, porém lá na frente você vai entender. Ei, processo não é para matar ninguém. Processo não é para matar ninguém. Processo é para fortalecer a fé. Processo é para você ficar firme. Processo é para você usar. É para você usar como testemunhos para outras pessoas. Então acredite, vai passar. Mas eu posso falar para você o seguinte: às vezes nós tentamos tanta coisa, que se torna algo exaustivo, se torna algo bem cansativo. Mas eu também posso falar para você: não existe coisa melhor do que você ter uma dependência diante do Senhor. É você saber que está cansado, mas futuramente, manhã após manhã, você vai ter suas forças restauradas. Você acredita em um Deus da providência, e todos os dias Ele tem a sua providência. Todos os dias Ele dá aquilo que você precisa. Todos os dias Ele está lá pronto para lhe servir. É esse Deus da providência. É o Deus da providência. É o Deus que provê todas as coisas. Eu queria que você se pusesse de pé. Eu não sei exatamente o que você está precisando, ou então o que é que você veio fazer aqui diante da igreja. Eu não sei qual é a resposta que você esperava diante da palavra, diante de tudo, das oportunidades. Eu não sei exatamente o que é que até agora você está esperando enquanto expectativa diante do Senhor. Mas o que eu quero falar para vocês é aquilo que Isaías profetizou para aquele povo. Não importa se você está cansado, suas forças serão renovadas diante do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia é bem clara quando diz: aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É estando tudo dando errado, mas você acreditar em um Deus que está ali lhe fortificando. É você sem entender nada que está acontecendo, mas você acreditar que Deus um dia vai organizar. É um Deus da providência, que provê em todo instante e a todo momento. Então, pode apagar as luzes? Isabelle vai cantar. Eu queria que vocês trouxessem à sua mente aquilo que lhe deixa cansado, aquilo que um dia você deixou de orar, ou então aquilo que você está clamando ao Senhor. Quando eu estava preparando essa palavra, eu até falei com a Isabelle, a única coisa que me veio na mente foi: o céu continua sendo oxigênio
de qualquer pessoa. O céu, ele continua emanando oxigênio. O céu é aquele que fortalece todos os dias. Se você está de pé, se você não se desesperou, se você não ficou doido, se você não perdeu a família, se você não perdeu a casa, se você não fez isso, é do céu que está mandando energias para vocês. É o Senhor que lá de cima está olhando para vocês e está dizendo: esse eu preciso cuidar, esse eu estou emanando providência, é esse aqui que vai ter o cuidado. Ei, o cuidado do Senhor é nas coisas simples. Mais uma vez, não é errado você estar cansado. Não é errado você falar para o Senhor que você está cansado. Errado é, em meio ao seu cansaço, você não conseguir enxergar o Senhor. Errado é, em meio ao seu cansaço, você nem sequer chegar para o Senhor e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Hoje, a gente vai levantar um clamor também pela família. Então, Isabelle vai cantar e o presbítero Severino, ele vai orar pela família. Feche seus olhos e ore pela sua família. Ore pelo milagre. Ore por tudo. Com peito acelerado, tá todo bagunçado, sem forças pra ficar de pé, frustrado. E quando você lembra do passado e percebe que está tudo errado, você não é o mesmo, quase não tem fé. O homem da terra te desenganou e por um tempo até você acreditou, mas Deus está dizendo agora: eu vou dizendo para a tua história. O céu é o oxigênio que te faz viver. Enquanto todos pensam que morreu, Ele sopra a vida em você. O céu é o oxigênio que te faz viver. Enquanto todos pensam que acabou, Ele chega e diz: eu sou o teu Senhor. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O culto não terminou. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, nós estamos em uma luta. Nós estamos em um confronto. Nós estamos em uma guerra. Louvado seja Deus. Nós vemos as coisas acontecendo, passando. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz lá em João 10:10: o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Louvado seja o nome de Jesus. E vemos que esses dias, louvado seja Deus, aleluia, uma coisa o inimigo ele está tentando destruir, aleluia, louvado seja Deus, família. Uma coisa o inimigo está tentando destruir, aleluia, louvado seja Deus, casais. Louvado seja Deus, o inimigo está entrando em vida de casais, querendo destruir, aleluia, separar os casais. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? De martelar a vida de casais. Sabe por quê? Porque ele sabe, aleluia, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos. Louvado seja por isso que ele está, aleluia, querendo tentar destruir, aleluia, aleluia, acabar com as famílias, destruir a vida de casais. Mas essa noite, louvado seja Deus, aleluia, eu juntamente com você, louvado seja Deus, oremos ao Senhor, clamamos ao Senhor, louvado seja Deus, aleluia, para que Ele entre ali na sua casa, aleluia, louvado seja Deus, repreendendo toda maldição, louvado seja o nome de Jesus. Ali diz o hino de Marcos Antônio que diz: somente um toque, Senhor Jesus, para alguém ser curado, somente uma palavra tua e o mar se acalma. Só tua presença
e tudo acontece. Qualquer estrutura estremece diante do teu poder. Louvado seja Deus. E essa noite, diante do poder de Jesus Cristo, o mal vai cair por terra. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo Nazareno, essa noite nós estamos diante da tua santa e amada e gloriosa presença, meu Deus, nesse culto de domingo, meu Deus, em nome de Jesus, diante do Senhor. Essa noite eu quero apresentar, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, cada família que chegou nesse lugar, meu Deus, que veio essa noite para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Eu quero talvez essa noite apresentar, meu Deus, cada casal que chegou nesse lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero apresentar o Senhor, meu Deus, essa noite, a cidade de Mari, meu Deus, quero apresentar essa noite ao Senhor, cada família, meu Deus, dentro da cidade de Mari. Que essa noite o Senhor vá ao encontro, meu Deus, em nome de Jesus. Vai entrando, meu Deus, essa noite nos lares, em nome de Jesus. Vai repreendendo o espírito, meu Deus, de destruição, meu Deus, em nome de Jesus. Essa noite, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, repreenda toda maldição, repreenda, meu Deus, toda inveja, olhar maldoso, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa noite, meu Deus, venha cair por terra, meu Deus, em nome de Jesus. Toma, meu Deus, todas as famílias em tuas mãos. Entra, meu Deus, em todas as casas, em todos os lares essa noite da cidade de Mari, meu Deus, em nome de Jesus. E vai repreendendo, meu Deus, o devorador, meu Deus, em nome de Jesus, o destruidor, meu Deus, em nome de Jesus. Essa noite, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que essa noite, ó Deus, toma todas as famílias, meu Deus, que chegou, meu Deus, nesse lugar, meu Deus, em nome de Jesus, em tuas mãos, toma todas as famílias, meu Deus, em tuas mãos essa noite, da cidade de Mari, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a cidade de Mari, repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, o espírito de morte, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor, meu Deus, nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, a estrada, a pista, meu Deus, que leva, meu Deus, aleluia, diretamente, meu Deus, a Sapé, a Maria e a Sapé, que essa noite, ó Deus, em o nome de Jesus, repreenda, meu Deus, aquele espírito, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de acidente, meu Deus, que envolvendo, meu Deus, aleluia, o povo no acidente, que essa noite, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, repreenda, meu Deus, aleluia, esse mal, em o nome de Jesus, ó Pai Santo, Deus querido, Deus de Israel, essa noite, aleluia, louvado seja o teu nome, eu apresento ao Senhor, meu Deus, aleluia, todos os povos, meu Deus, todos os moradores, meu Deus, em nome de Jesus, da cidade de Mari, aleluia, que essa noite o Senhor vá ao encontro, aleluia, em nome de Jesus, vai entrando, meu Deus, na vida e de cada um essa noite, repreendendo toda maldição, repreendendo, meu Deus, todo mal, meu Deus, todo espírito de morte, meu Deus, espírito de destruição, que essa noite, ó Deus, venha cair por terra, aleluia, bem diante do teu poder, louvado seja Deus, ó Deus Santo de Israel, essa noite, ó Deus, toma, meu Deus, em tuas mãos, todas as famílias, meu Deus, entra agora na casa de cada um essa noite, meu Deus, vai visitando cada um essa noite, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Talvez aquela pessoa que chegou essa noite nesse lugar, meu Deus, enfermo, louvado seja Deus, em nome de Jesus, todas as enfermidades, todo o mal, meu Deus, essa noite venha cair por terra, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Deus Santo, essa oração que eu te peço, essa oração que eu clamo ao Senhor, meu Deus, diante do teu Filho Jesus Cristo. Com peito acelerado, tá tudo bagunçado, sem forças pra ficar de pé, frustrado. E quando você lembra do passado e
e percebe que está tudo errado. Você não é o mesmo, quase não tem fé. O homem da terra te desenganou e por um tempo até você acreditou. Mas Deus está dizendo agora: eu vou dizendo para a tua história. O céu é o oxigênio que te faz viver. E quando todos pensam que morreu, Ele sopra a vida em você. O céu é o oxigênio que te faz viver. E quando todos pensam que acabou, Ele chega e diz: eu sou o teu Senhor. A gente vai encerrar o culto agora, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu já tinha preparado essa palavra, acho que foi na quarta-feira, que eu até tinha falado no ciclo de oração. Mas hoje, literalmente hoje, juro que eu me tranquei dentro do quarto e eu fiquei, sabe, tipo, refletindo no Senhor. Sabe por quê? Quando eu tava preparando essa palavra, sendo bem rápido mesmo, o Senhor me fez lembrar. Sabe, eu orei muito para o Senhor para poder abrir a porta de emprego lá no museu. Eu já falei para vocês. Só que aconteceu um incidente que no caso foi do elevador cair. E juro, naquele momento eu fiquei totalmente calmo. E eu deixei aqui dizendo que o Senhor, Ele me acalmou no meio daquele coisa. Todo mundo estava desesperado e eu estava calmo conversando com um homem. Mas porém, aconteceu um negócio. Depois do incidente, toda vez que eu ia fazer alguma visita guiada que tinha que ir para o elevador, eu ficava com trauma. Teve um dia que eu fui com a senhora e eu já subi tremendo, mas trabalhei normalmente e desci com a senhora. Quando eu desci literalmente tremendo, mas eu não mostrei pra ela que eu tava tremendo, tava nervoso. E pra mim, não vou mentir, na questão de vergonha, porque eu cheguei dentro da sala da recepção e juro, eu comecei a chorar, porque eu falei assim: Senhor, naquele momento eu tava muito normal, porém depois eu fiquei com esse trauma na questão de ir. E eu não falei nada pra ninguém, mas todo mundo viu que eu tava chorando e tal. E eu falei assim, que eu não iria mais no elevador, mas toda vez que eu entrava nele, ou então via pra ele, eu ficava com esse trauma. E eu não queria indagar o Senhor, porque eu orei. Eu deixei essa palavra lá na congregação. Eu falei, eu orei pelo meu trabalho, então não tem pra que eu questionar sobre ele. Então eu segui isso, eu lembrei do que eu falei. Eu não questionei na questão do meu trabalho. Apenas eu falei o seguinte, eu disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar de lá. Porque pra mim não tá sendo mais aquele negócio que eu tinha antes, que eu tinha um amor antes. Agora é como se fosse medo. Porque toda vez que eu chegava lá, eu falava pra ela, toda vez que eu chegava lá, que eu olhava para aquilo, eu falava: eu não consigo ir mais naquilo. Então, eu falei, juro, eu falei, você fez: Senhor, do mesmo jeito que eu dei prazo para o Senhor me colocar, eu quero colocar prazo para o Senhor me tirar. E Ele não me abandonou. Eu estava exausto, todos os dias eu ia, juro, eu ia. Eu nunca reclamei na questão do trabalho, nunca reclamei que tinha muita gente, nunca reclamei porque era longe, nunca reclamei porque eu estava pagando passagem, eu nunca reclamei diante do Senhor. Então, quando eu posso falar para vocês em questão de estar exausto, mas também posso falar enquanto você crê no Deus da providência. Ele nunca me abandonou, pelo contrário, Ele me concedeu coisas maiores, para vocês terem certeza. Hoje eu não fiquei desempregado porque eu saí do museu, não. Por outro lado, eu ganhei um contrato maior. No museu eu tinha 1 ano de contrato e já estava perto de acabar. Porém agora, antes mesmo de acabar o contrato do museu, eu assinei o contrato de 1 ano e 6 meses dando aula em uma escola de Guarabira. 1 ano e 6 meses. Então, o Senhor, Ele nunca me abandonou. E hoje, eu estava lembrando disso. Porque eu estava falando para a Érica, eu estava até falando com a Érica nesse dia, mas eu estava no ônibus. E eu estava quieto no meu canto e chorando, dizendo isso para o Senhor. Eu fiz: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me colocou, eu quero sair. E eu falei que eu não estava aguentando mais. E eu não queria questionar para ninguém. Eu não questionei. Então, fique firme. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos, para nós ir em casa.
Senhor Deus e Pai, nos entrando na Tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor proveu sobre todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor falou sobre nossos corações, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós somos totalmente gratos pela Tua presença. Grato principalmente, Deus, porque o Senhor nunca tem nos abandonado. Nos leva em paz para casa, que nenhum mal venha acontecer, Pai. Deus, e mais uma vez eu te peço, coloca a Tua santa segurança sobre cada um de nós. E é assim que nós te oramos, te agradecemos e todos dizem... Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem até sábado. Não, terça-feira. Terça-feira tem culto na congregação, culto dos homens. Quinta-feira tem culto da família. E sábado tem culto de ação de graça.